Vamos lá, turminha, para mais uma aula de português. Hoje nós vamos dar introdução na parte de gramática, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês para poder explicar as atividades para vocês. Aí no exercício número 1, construindo conhecimento, entendendo a gramática. No número 1, fala assim: leia com atenção o trecho da letra Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa. Prestem atenção. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício harto era uma casa velha, um palacete assombrado. Gente, é só um trecho, é só um pedacinho, tá, da música Saudosa Maloca, do Adoniran Barbosa, e nela agora nós vamos ver que tem algumas coisinhas que nós vamos aprender agora como gramática, tá? Primeiro de tudo, tem duas palavrinhas que podem ser desconhecidas de vocês, que é palacete. Palacete significa uma casa muito grande, luxuosa, né? Uma mansão. E maloca. Maloca é ao contrário do palacete, é uma casa muito humilde, muito simples, tá bom? Agora, então, aí a letra A pergunta assim: você gostou da letra da canção? Por quê? Tá? Converse com seus colegas. Vocês gostaram da letra dessa canção? Por quê? Eu gostei, né? Mas vamos ver aí o porquê que vocês gostaram ou não gostaram. O que mais chamou a atenção na letra dessa canção? Se vocês voltarem ali na canção, gente, no trecho, né, da música, vocês vão ver que tem algumas palavrinhas que normalmente nós não usamos, né, no dia a dia. Essas palavrinhas seriam senhor, lembrar, contar, harto, né? São algumas palavrinhas que a gente não usa. E o que chama a atenção é que falta o R nessas palavrinhas, né? Por exemplo, senhor, lembrar, contar e alto. Ou seja, falta a letra R nessas palavrinhas, tá? Continuando, a letra B fala assim, a letra C. Nessa canção, Adoniran Barbosa emprega um jeito próprio de falar de pessoas com pouca escolaridade. Copie do texto as palavras ou expressões que demonstram essa intenção do autor e reescreva-as, empregando a linguagem que aprendemos na escola. Então, gente, são as palavrinhas que nós falamos há pouco. Senhor, não é senhor que nós escrevemos, né? Podem colocar aí, então, do jeito que está escrito. Senhor, tracinho na frente, senhor. Depois, lembrado, põe um tracinho na frente, lembrar. Depois, contar, põe um tracinho na frente, que é contar. E harto, põe um tracinho na frente, porque é alto, com L, tá? Letra D. Na sua opinião, se o autor tivesse usado a linguagem formal, ou seja, aquela linguagem que nós temos que ter todo cuidado para falar, a linguagem toda correta, né? É aquela linguagem que nós aprendemos na escola,
a letra da canção provocaria o mesmo efeito no leitor ou no ouvinte? Provavelmente não, né, gente? Porque tiraria a graça da música, tá? Conheça o compositor. Então, está aí. Adoniran Barbosa foi cantor, compositor, humorista e ator de grande importância para a cultura brasileira. Em suas canções, ele empregava uma variedade linguística caracterizada pelo regionalismo e também pelo emprego de gírias, não porque não dominasse a norma padrão, mas sim porque pretendia ser fiel à linguagem das pessoas que não tinham a oportunidade de frequentar a escola e que eram, em geral, as personagens de suas canções. Então, gente, ele empregava as gírias e a linguagem informal, não porque ele não sabia a linguagem correta, né, a linguagem padrão formal, mas sim porque ele queria ser fiel com as pessoas para quem ele estava escrevendo. E ele usava também muito a linguagem pelo regionalismo, ou seja, a linguagem das regiões. Vocês sabem que cada região muitas vezes possui um linguajar próprio, tá? Então, continuando aí na página 188, tem regras da língua. As diferentes maneiras de falar a língua, usada para atender às necessidades comunicativas do falante, são chamadas de variedades linguísticas. Elas existem porque a língua é dinâmica e sofre alterações a cada dia. No Brasil, são muitas as variações linguísticas. Entre elas, as variações regionais, que é o que eu acabei de falar, são variações que ocorrem de acordo com a região, com a cultura de cada região. Por exemplo, a pipa, que recebe denominações diferentes, como papagaio, em outras regiões. Num lugar ela chama pipa, em uma outra região ela chama papagaio, tá? O falar caipira, parecido com o das músicas de Adoniran Barbosa, também é uma variação regional. Da mesma forma que nós, aqui no interior do estado, acabamos puxando mais o R também, né? É uma variação regional também, tá? Tem as variações históricas, que são as que ocorrem ao longo do tempo. Por exemplo, a palavra você, antes mesmo, ela era falada como vós mecê. Antigamente não falava você. Você quer um café? Falava assim, vós mecê quer um café? E agora nós falamos você, e com tanta tecnologia, o mundo eletrônico, tudo por aí, hoje é abreviada pelo V e C, que a gente já sabe que significa o você. Tem as variações também sociais, que são aquelas que pertencem a um grupo específico de pessoas. Nesse grupo, incluímos as gírias, que é de cada grupo, né? Cada grupo tem a sua gíria. Igual hoje, os jovens costumam muito falar bugado, bugou, né? Então, as gírias pertencem a determinados grupos. A linguagem formal, que é uma linguagem usada em situações mais formais, como, por exemplo, ambiente de trabalho, documentos, provas, etc. A linguagem informal, que é aquela linguagem usada no dia a dia, né, com pessoas próximas. Inclusive, no ano passado, nós vimos sobre linguagem formal e informal, né? E a linguagem de especialistas, técnicos, né? Como, por exemplo, linguagem médica, linguagem dos psicólogos, é uma linguagem específica, tá? Exercício número 2. Veja a seguir algumas expressões regionais.
Em dupla, conversem sobre o as palavras representadas e liguem cada uma ao seu significado. Infelizmente, não conseguimos fazer em duplas por estarmos em quarentena. Então, vamos juntos fazer aqui nós, tá? Tem a palavrinha aí, asneira. Será que asneira significa apressar, significa bobagem, significa menino, garoto, significa zombar ou significa tropeçar? Asneira, gente, é a mesma coisa, significa a mesma coisa que bobagem, tá? Então, asneira, podem ligar aí a bobagem. Agora, piar. Será que piar significa apressar? Será que piar significa menino, garoto? Será que significa zombar ou tropeçar? Piar, gente, é a mesma coisa que menino, garoto, tá? O piar chegou, ou seja, o garoto chegou. Trupicar, essa é bem conhecida, hein? Trupicar, será que significa apressar? Significa zombar? Ou significa tropeçar? Gente, trupicar significa tropeçar. Cuidado para não trupicar no sapato. Cuidado para não tropeçar no sapato, tá? Avexar. Avexar, será que significa apressar ou zombar? Avexar significa apressar. Se aveste, gente, senão vamos nos atrasar. Ou seja, se apressem, senão vamos nos atrasar, tá? E mangar, então, que sobrou aí, mangar, que significa zoar, tá? E para concluir a atividade, eu quero que agora vocês formem uma frase com cada uma das expressões, tá? Tanto faz ser a expressão que vocês não conheciam, que é asneira, piar, trupicar, avexar ou mangar, como apressar, bobagem, menino, garoto, zombar, tropeçar. Vocês vão escolher uma das duas, uma ou outra, tá? Então, são 5 frases. Só que pode escolher uma das duas alternativas, tá bom? Crianças, por hoje a nossa aula é essa. Amanhã continuamos com mais.